dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de corpos. E hoje nós vamos falar de raízes de polinômios. Conforme vocês vão perceber, parece que a gente vai dar uma quebrada um pouco no assunto que nós estamos falando, né? Até então a gente está falando de extensões de corpos. E hoje, por exemplo, a gente vai falar de coisas que valem até em anéis em geral, ou mesmo domínios. Mas o ponto é que esse conceito de raiz de polinômios, que na verdade é algo que a gente já conhece em alguma medida, desde das séries iniciais em matemática, né? A gente estuda funções do primeiro grau, do segundo grau, raízes dessas equações, né, polinomiais de graus menores, digamos assim. E aqui a gente vai estudar isso num nível um pouco mais geral, só que nós vamos ver daqui a algumas aulas que o estudo de raízes de polinômios se comporta muito bem no próprio contexto de corpos, né? Apesar de que nessa aula e provavelmente na próxima a gente vai conseguir descrever alguns resultados que valem anéis no geral, mas esse estudo de raiz de polinômios, de raízes de polinômios, vai meio que nortear a nossa continuação no estudo em teoria de corpos, tá? Mas é claro, esses resultados iniciais que a gente vai conseguir, como não tem nenhum problema, as demonstrações continuam valendo para anéis, e digamos, as demonstrações não ficam mais difíceis, porque a gente vai provar num contexto mais geral, então não compensa a gente particularizar e dizer que uma coisa vale para corpos, mas sendo que na verdade vale mais geral. Então realmente não tem necessidade, e é bom que se em algum contexto a gente precisar usar esses resultados onde a gente não tem a condição de ser corpo, a vantagem é que a gente vai poder, vai poder utilizá-los sem nenhum peso na consciência. Tá? Então a gente vai definir o que é uma raiz de um polinômio. Tá? Então a gente vai partir de um anel. Eu tenho um anel A. E aí nós vamos supor que eu tenho um anel A e um polinômio, certo? Vou tirar esse negócio daqui. E suponha que f seja um polinômio sobre o anel lá, né? Um polinômio em uma indeterminada. Tá bom? Então, um elemento do anel Azinho do anel A é chamado raiz de f se, claro, né? f de A é zero. Se quando você substitui o A pela indeterminada x digamos, na expressão polinomial que f determina, essa expressão resulta no zero deste anel. Tudo bem? Então, essa é a definição de raiz. A princípio, nenhuma surpresa quanto a isso, né? A gente não esperava que fosse mudar alguma coisa a essa altura do campeonato. E aí, um primeiro resultado que a gente consegue, bastante geral e simples de mostrar, é que no anel, aqui eu acabei escrevendo comutativo com unidade, né? Mas para nós aqui os nossos anéis são comutativos com unidade, tá? Aqui eu cometi um ato falho de ter escrito isso. Mas para nós aqui, os nossos anéis são comutativos com unidades. Tá? A gente não está interessado aqui em álgebra não comutativa. Apesar de ter o seu valor, mas não é o nosso interesse aqui. Tudo bem? Então, a gente mostra rapidamente que uma maneira de você saber se um elemento de um anel é raiz de um polinômio é se o polinômio x menos a, ou seja, x menos esse elemento, é um divisor desse polinômio lá no anel de polinômios em questão. Aí a prova é bem simples, a gente vai mostrar, né, então que o a é raiz de f se o polinômio x menos a é um divisor de f, né? O que quer dizer, por exemplo, que o f pertence ao ideal gerado por x menos a. É uma outra forma de você enxergar essa condição. Então, a primeira coisa que a gente observa é que essa volta aqui é imediata, tá, pessoal? É muito fácil. Isso aqui é absolutamente imediato, porque olha só, se f é um múltiplo de x menos a, só uma ideia aqui rápida, mas é porque é muito fácil. Se f é múltiplo de x menos a, é porque ele pode ser escrito assim, ó, um x menos a vezes g. Agora, se isso aqui acontece, ó, o f de a, então, é você, onde tem x, colocar o a. Então vai ficar a menos a, g de a. E aí que se dane quem é g de a. A menos a é zero. É zero vezes o g de a. O g de a é alguém que está no anel A, mas por mim pouco importa, porque zero vezes g de a é zero. Tá? Então f de a é zero. Tudo bem? Então, por isso que essa volta aqui é imediata. Eu acabei demonstrando aqui, né? Mas, enfim, essa é a razão de ser bastante fácil. A ida, que é em geral o que a gente vai mais usar, a gente vai usar o algoritmo da divisão. Porque eu vou aplicar o algoritmo da divisão usando f e esse polinômio x menos a. O algoritmo da divisão, para ser aplicado globalmente,
A princípio você precisaria estar num corpo. Mas na verdade a gente provou o teorema que diz respeito ao algoritmo da divisão e vimos que na verdade para ele ser satisfeito, basta que o coeficiente líder do polinômio pelo qual eu estou dividindo seja invertível no anel. Aí isso é sempre satisfeito quando o polinômio é mônico, né? Porque a unidade sempre é invertível no anel. Tá? E um polinômio mônico é tal que o seu coeficiente líder é igual a 1. Então, em particular, você vai ter o coeficiente líder sendo invertível. Tá? Então, podemos aplicar. Pelo algoritmo da divisão de Euclides, aplicado no f e no x menos a, existem, vou chamar aqui de Q e R, polinômios em a de x, tais que o polinômio f é precisamente o x menos a vezes q, somado com r, onde esse r aqui, que é o famoso resto, ou ele é zero, ou, se ele for diferente de zero, o grau dele tem que ser menor do que o grau do x menos a, que é, entre aspas, aqui o divisor, né, desse processo de divisão aqui euclidiano. Então, só que o polinômio x menos a tem grau 1, né? Então o grau de r tem que ser menor que 1. Então, olha só o que acontece, ó. Ou r é zero, ou se o r for diferente de zero, o grau de r é menor do que 1, ou seja, o grau de r tem que ser zero. Então, no fim das contas, o r é uma constante, tá? Esse r tem que ser uma constante. Então, assim, ó, a gente pode concluir já que o r pertence ao a, tá? Porque ou ele é zero, e se ele é igual a zero, ele pertence ao a, ou se ele for diferente de zero, ele tem grau zero. Então ele é uma constante, ou seja, ele também pertence a nesse caso. Então em ambos os casos o R pertence ao A. E aí para a gente verificar que o x menos A divide F, seria muito legal se esse R fosse zero, né? E ele vai ser, porque olha só, isso vai ser verdade porque agora a gente está assumindo que A é uma raiz, né, de F. Então olha só o que vai acontecer. O zero é F de A. Só que o f de a é eu colocar o a no lugar da indeterminada aqui, ó. Então vai ficar a menos a vezes q de a, mais o polinômio r aplicado em a. Só que o r é uma constante. O r aplicado em a é ele mesmo, porque ele é uma constante. Tudo bem? Então aqui, ó, a gente vai ter o quê, ó? 0 vezes q de a. De novo, dane-se quem é q de a. O que importa pra gente aqui, o que importa pra gente é que isso daqui é zero, certo? E aí 0 mais 0, desculpa, 0 mais R é R. Então, no fim das contas, a gente conseguiu concluir que o R tem que ser zero. Então, essa equação aqui, ó, ela se resume a isso daqui, ó. Logo, o F, então, tem que ser x menos A vezes Q só. Não tem R. O R sumiu, o R é zero. Tá? Então, e é claro, isso aqui implica imediatamente que o polinômio x menos A é um divisor de F no anel de polinômios A de x, né? Já que o Q está em A de x, tá bom? Então, muito fácil esse teorema. Muito fácil esse resultado. Então, e vale para um anel qualquer, tá? Vale para um anel qualquer. Até então, a gente não precisou pedir nenhuma condição especial sobre esse anel. Tudo bem? E aí a gente consegue usar esse resultado para mostrar que se eu estou num domínio, a quantidade de raízes de um polinômio, né? Aqui eu estou usando uma notação que talvez eu tenha que definir aqui atrás. Só vamos definir aqui uma notação. Ó. Notação. Se eu tenho aqui A anel e F um polinômio em A de x, a gente vai definir o conjunto das raízes assim, ó, VA de F. É uma notação clássica que remete à geometria algébrica. Então é o conjunto dos elementos do anel A, por isso que tem esse anel A aqui embaixo, né? Porque eventualmente se A for subanel de um outro anel, pode ser que F não tenha raízes nesse anel A, mas vai ter num outro superanel. Tá? Isso aí a gente vai estudar bem depois, especialmente nesse contexto de extensões de corpos. Por isso a gente coloca esse anel A aqui, para dizer que é ali que eu estou olhando para as raízes. Então, é o conjunto dos elementos que estão no anel A, tais que o F de A é zero. Tudo bem? Então, é o conjunto das raízes. Né? Isso aqui nada mais é do que o conjunto das raízes de F. Tá? E aí, feita esse registro, né, da notação, a gente consegue mostrar que se eu tiver um polinômio não nulo, a gente consegue sempre limitar a quantidade de raízes de um polinômio
exatamente pelo grau de f, tá? Mas essa hipótese do A ser um domínio, ela é fundamental. Tá? Depois a gente vai dar até um exemplo de que essa hipótese realmente ela é necessária, tá? Isso aqui pode falhar se o A não for um domínio. Tudo bem? E a gente vai dar esse exemplo hoje. Beleza, né? É claro, aqui eu coloquei o polinômio f diferente de zero, porque se o f for igual a zero, todo mundo é raiz dele, certo? E aí, por exemplo, se o domínio for infinito, já era, você vai ter infinitas raízes. Então, exceto nesse caso absurdo que você trabalha com f igual a zero, então aí provavelmente você pode ter mais raízes do que o grau dele. Na verdade, o grau não vai estar nem definido, né? Mas o fato é que você não consegue limitar a quantidade de raízes se o domínio for infinito. Mas, esquecendo esse caso extremamente não interessante, até porque o grau de zero não está definido. Fora isso, a gente consegue sempre limitar a quantidade de elementos. Lembra que eu uso essas barrinhas verticais aqui para cardinalidade do conjunto, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai concluir que esse conjunto é finito, tá? Porque ele tem porque a cardinalidade dele é menor ou igual a um número, né, inteiro, positivo, ou não negativo nesse caso, né? Porque o grau pode ser zero. Beleza, pessoal? Então vamos lá. A gente vai provar isso por indução sobre o grau de f. Tá? A primeira coisa que a gente observa é que vale para o grau igual a zero. Ó, para grau igual a zero, nesse caso, o que acontece? Ó, nesse caso, o f é uma constante não nula. Tá? E aí, se f é uma constante não nula, ele não tem raízes. Tá? Se você pegar uma constante e aplicar em qualquer ponto, vai dar essa constante diferente de zero. Tá bom? Então, isso aqui implica que f, a gente já vou escrever direto, que o VA de f é vazio. E aí, a cardinalidade dele é zero. Que é precisamente o grau de f, né? Então, vale. A cardinalidade é igual ao grau de f, então, em particular, é menor do que ou igual. Então, para o grau de f igual a zero, tá tranquilo, tá? Então, agora a gente vai provar o passo indutivo. Agora a gente vai supor, então, que o grau de f é maior que zero e que, digamos, isso daqui é verdadeiro. A quantidade, essa é a hipótese indutiva, né? A quantidade de raiz de um polinômio g sempre é menor ou igual ao grau de g para todo g polinômio não nulo com o grau de g menor que o grau de f. Tá? A gente está usando aqui digamos, a segunda forma da indução. Beleza, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em dois subcasos, ó. Caso f não tenha raízes em A, ótimo. Ó, primeiro caso aqui, ó, caso A. Se f não tem raízes, ou seja, se isso aqui é vazio, ó, tranquilo. Então, o grau, aliás, a quantidade de elementos desculpa, a quantidade de raízes é zero e que é menor ou igual ao grau de f, né? Então, esse caso aqui é um caso trivial. Ótimo, se ele não tem raízes, em particular, a quantidade de raízes é menor do que ou igual ao grau de f, tá? Então, a gente pode ir para o outro caso. Então, eu vou supor que f tem alguma raiz, pelo menos uma. Então, vamos supor que isso aqui seja diferente de vazio. Tá? Então, daí existe, digamos, um A pertencente a A, né? Tal que o f de A é zero. E aí, sendo o f de A igual a zero, a gente pode usar o teorema anterior, a proposição anterior. Se isso aqui acontece, é porque, pela proposição anterior, esse polinômio aqui, ó, x menos A, divide f, o que implica a existência de um g em A de x, tal que o f é x menos A vezes g. Certo, pessoal? E aqui, ó, como eu estou assumindo que o f é diferente de zero, né? O g também tem que ser, né? Como o f é diferente de zero, então o g também tem que ser. Porque se o g fosse igual a zero, o f seria zero. Então, como o f é diferente de zero, então o g é diferente de zero. Certo? O g é diferente de zero. Ótimo. Mas o que a gente precisa? Agora a gente vai aplicar a questão do grau, né? A gente vai aplicar a questão do grau. A gente vai verificar rapidinho aqui que o grau de g
é estritamente menor que o grau de f. Como que a gente vai fazer isso? Ó, como eu estou num domínio, isso aqui acontece. Ó. Primeiro, eu posso falar do grau de g, porque ele é diferente de zero, né? Então, note o seguinte. Ó, note que o grau de f é igual ao grau de x menos a vezes g. Vou fazer assim. Isso. Que é igual a 1 mais o grau de g, né? Então, isso aqui é o grau do x menos a mais o grau de g. Aqui ainda vale, né? Porque esse polinômio aqui é mônico. E isso daqui é exatamente 1 mais o grau de g. E, portanto, o grau de g é igual ao grau de f menos 1. Aqui a gente nem precisava ter usado a segunda forma de indução, né? Porque a gente já conseguiu um polinômio que tem exatamente o grau de f menos 1. Mas tudo bem, isso aqui tem o grau de f. Certo? Ou seja, tem um grau menor do que o grau de f. Então, pela hipótese de indução, segue que o VA de G, a quantidade de elementos que são raízes de G, eu tenho no máximo grau de G elementos. Certo? Agora, então, o que a gente vai conseguir fazer? A gente consegue mostrar que isso aqui acontece. Ó. As raízes de f estão contidas nesse conjunto aqui, ó, no conjunto A unido com o conjunto VA de G. Por conta dessa fatoração aqui, digamos assim. Aí é bem fácil você provar isso, porque ó, se você pega um x, você pega um b qualquer aqui, raiz de f, segue que f de b é zero, certo? F de b é zero. Só que se o f de b é zero, isso implica necessariamente que ou b menos a é zero. Aliás, por enquanto implica que b menos a vezes o g de b é zero, certo? Aqui você vai usar o fato do anel ser um domínio. Tá? Não foi aqui atrás que a gente usou. Tá? Por mais que você possa usar, mas aqui você não precisa usar que o grau do produto, porque assim, num domínio a gente sabe que o grau do produto é a soma dos graus, né? Mas mesmo num anel qualquer, se um dos polinômios é mônico, isso continua sendo verdade. O grau do produto é a soma dos graus, desde que um dos polinômios sejam mônicos, e é o que está acontecendo aqui. Então não foi bem nessa igualdade aqui que a gente usou o fato do anel A ser um domínio. A gente vai usar agora. Quando eu digo que b menos a vezes g de b é igual a zero, essa igualdade aqui está ocorrendo em A. Ó. Isso aqui ocorre em A. O próximo passo eu só posso dar se eu tiver num domínio. Porque quando eu digo que esse produto é zero, eu vou afirmar isso aqui. Ó. Então, ou b menos a é zero, ou o g de b é zero. Essa implicação só é verdadeira se eu tiver num domínio. Tá? Então, assim, essa demonstração aqui, realmente da forma como a gente está fazendo, só serve no domínio. E depois a gente vai ver que nem adianta tentar provar esse resultado aqui para coisas que não são domínios, porque não vai ser verdade. Tá? Esse resultado aqui não tem como ser generalizado para um anel qualquer, porque a gente consegue contra-exemplos dele para anéis arbitrários. Então, se isso aqui é zero, então acabou, né? Ou B é igual a A, ou o G de B é zero. E, portanto, se isso aqui acontece, o B, de fato, ou está no conjunto que contém o A, ou está no conjunto das raízes de G. Tá bom? Então, essa inclusão está demonstrada. Essa inclusão está demonstrada, tá? Então, o que vai acontecer? Logo, a cardinalidade das raízes de f é menor ou igual do que a cardinalidade dessa... desculpa, por enquanto é igual, né? Não precisa colocar menor ou igual. Não está errado não, mas não precisa. Então, é igual a cardinalidade dessa união que, por sua vez, a gente já sabe de teoria dos conjuntos, né? Isso daqui é igual à cardinalidade do A, que é 1, mais a cardinalidade desse camaradinho ali, menos a cardinalidade da interseção, né? Que só vai ser não vazia
se o A também for uma raiz de G. Mas para nós pouco importa, com a desigualdade que a gente está preocupado, isso daqui ó, é menor ou igual a 1 mais essa cardinalidade, porque isso daqui é menor ou igual a zero, né? Então, essa desigualdade é satisfeita. E aqui a gente usa o fato de que essa cardinalidade aqui a gente já conseguiu limitar ela por cima pelo grau de G. 1 mais o grau de G. Tá? E aí a gente viu que 1 mais o grau de G é precisamente o grau de F, né? Aqui, ó. O grau de G é igual ao grau de F menos 1, então isso aqui é exatamente o grau de F. Tá, pessoal? Então, acabou. Provamos por indução sobre o grau de F que a cardinalidade do conjunto das raízes ela é limitada pelo grau de F, mas nessa demonstração aqui, a gente precisa que A seja um domínio e depois a gente vai ver que nem adianta tentar generalizar isso para outros anéis, porque não vai dar certo, tá bom? E aí, como um corolário do resultado que a gente acabou de ver, a gente consegue saber, então, quando dois polinômios são iguais, se eu souber que numa determinada quantidade de elementos, eles coincidem, tá? Vamos supor que a gente esteja num domínio, agora a gente precisa estar num domínio para poder usar o resultado anterior, e eu tenha dois polinômios não nulos, tá? Onde eu sei que o grau deles, os dois, é menor ou igual a um n fixado. Aí supõe que em relação a esse n, eu consiga n mais 1 elementos distintos no anel A que tem a mesma imagem por f e g. Então, se você conseguir isso, não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito. Esses dois polinômios necessariamente vão ter que ser iguais, tá? Então, por exemplo, se você sabe que f e g tem grau no máximo 3 e você consegue 4 pontos aonde f e g são iguais nesses pontos, então esses dois polinômios precisam ser iguais, tá? E a prova vai ser bem tranquila, usando o resultado anterior, por conta disso daqui, ó. Pelo resultado anterior, a gente quer mostrar que f é igual a g, né? Vamos supor por absurdo que não seja. Suponha por absurdo que f menos g seja diferente de zero, né? Uma forma de você mostrar que duas coisas são iguais num contexto algébrico é sempre olhar para a diferença e ver se dá zero, né? Essa é uma bela dica que eu dou para vocês. Pode parecer um pouco trivial, e é mesmo, mas é sempre uma boa estratégia. Quase sempre, né? Dizer sempre também é um exagero. Beleza, então f menos g é diferente de zero. O enunciado está me dizendo isso daqui, ó. Como eu estou dizendo que f de AI é igual a g de AI, eu estou dizendo que f menos g no AI é zero. Isso para todo i de 1 até n mais 1. Certo? Agora, isso aqui implica que esse conjunto de elementos aqui, ó, A1 até AN mais 1, está contido no conjunto das raízes de f menos g, certo? Porque já que eles anulam f menos g. Agora, a gente já sabe que... Bom, então isso aqui vai implicar o quê? Ó? Como eu estou dizendo que esses pontos aqui são de 2 a 2 distintos, né? A gente não tem repetição entre eles, então esse conjunto aqui, de fato, tem exatamente n mais 1 elementos. E isso, como esse conjunto está contido nesse, esse número é menor ou igual do que a cardinalidade desse conjunto aqui. Só que pelo resultado anterior, como o f menos g eu estou supondo que é diferente de zero, e eu estou num domínio, né? Então a quantidade de raízes é menor ou igual ao grau de f menos g. Só que olha só, eu estou dizendo que o grau de f e o grau de g são menores do que ou iguais a n. A gente sabe que quando a gente pega dois polinômios e soma, isso daqui vai ser menor ou igual ao máximo, né? A gente já sabe disso. Ao máximo do que o máximo entre o grau de f e o grau de g. Certo? A gente já provou isso aí para trás. Só que uma vez que o grau de f é menor ou igual a n e o grau de g é menor ou igual a n, esse máximo não pode ultrapassar n. Então isso aqui é menor do que ou igual a n. Então a gente conseguiu concluir que o n mais 1 é menor ou igual a n e, portanto, 1 é menor ou igual a zero. Isso não pode, né? Isso aí é absurdo. Então, esse absurdo nasce da gente supor que f menos g é diferente de zero. Tá? Então, não tem para onde correr. Então, f menos g tem que ser igual a zero, o que implica necessariamente que o f é igual a g. Tudo bem? E mais um corolário muito legal do último resultado é que se eu estou num domínio infinito, olha que bacana, se A é um domínio infinito e f é um polinômio tal que todo mundo anula ele, então o f tem que ser zero. Tá? O f necessariamente vai ter que ser zero. E isso é fácil da gente mostrar
A gente já está com a faca e o queijo na mão. Ou seja, se você tem um polinômio em que, quando você olha para a função polinomial associada a ele, essa função polinomial é nula, então o polinômio original é nulo. Isso pode não ser verdade para domínios finitos, por exemplo. A gente vai dar um exemplo agora disso. Tá? O que esse resultado está dizendo, então, é que para domínios infinitos, você pode confundir o conceito de polinômio com o conceito de função polinomial. Né? Se eu tenho esse polinômio, a gente pode associar a função polinomial associada a ele. Ficou meio redundante, né? Associar a... Deixa eu falar. Que faz o quê? Que pega um A e leva no F de A. Isso é uma função. Certo? A gente sempre pode, a partir de qualquer polinômio, a gente sempre pode associar a um polinômio a essa função polinomial induzida por ele. Tudo bem? E aí, nesse contexto, dizer que essa função polinomial é a função identicamente nula vai implicar que esse polinômio aqui é identicamente nulo. Tá? Agora, no próximo exemplo, a gente vai ver que isso não ocorre se o domínio, se você tiver um domínio finito, né? Pode não ocorrer, né? A gente não vai ter essa coisa sendo verdadeira em geral. Tá bom? E aí a prova que é bem fácil, porque olha só, se o f for diferente de zero, de novo, né? Se o f é diferente de zero, isso aqui implica que a cardinalidade desse conjunto é menor ou igual ao grau de f, certo? Agora, isso aqui implica, então, já que o grau de f é um número inteiro, não negativo, isso aqui está me dizendo que esse conjunto aqui é finito. Esse conjunto aqui é finito. Agora, a hipótese está me dizendo que o A está contido nesse conjunto aqui, ó, no conjunto das raízes de f. Tá, na verdade é igual aqui, né? Porque esse cara está contido em A. Então, a gente pode colocar até igualdade aqui mesmo. Certo? Porque quando eu digo que f de A é zero para todo A, eu estou dizendo que todo mundo é raiz. Tá? Então isso aqui vai implicar que o A é finito. Mas isso é um absurdo por hipótese. Na hipótese, a gente está supondo que esse domínio é infinito. Tá? Isso aqui é uma contradição. Então, quando a gente abriu esse argumento de contradição, a gente chegou realmente no absurdo esperado. E, portanto, o f tem que ser igual a zero. Tá? Então, assim, se você está num domínio infinito e um polinômio induz uma função polinomial nula, é porque esse polinômio originalmente é nulo. Tá? É óbvio que vale a volta, né, desse resultado. Na volta não precisa nem de ser domínio infinito. É claro que o polinômio nulo induz uma função polinomial nula. Isso não tem a menor polêmica quanto a isso. Tá? Mas é um resultado tão trivial que não vale nem a pena enunciar. Tá? E aí agora um exemplo de que realmente a gente precisa estar num domínio infinito. Olha só. Se a gente considera esse anel aqui, ó, vamos pegar um número primo aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui para diferenciar do título. Pega um primo P, um número natural primo, né? E aí a gente pode pegar esse anel aqui, ó, ZP. Z quocientado pelo ideal gerado por P. O exemplo clássico é você olhar para esse polinômio aqui, ó. F igual a x elevado a P menos x. Tá? Nesse contexto, a gente usa um resultado chamado pequeno teorema de Fermat, que é um resultado que, em geral, vocês veem num curso inicial de aritmética, que diz o seguinte, para todo inteiro, o a elevado a p é congruente a a mod p. Tá bom? Isso aqui está nos dizendo que o a elevado a... Isso aqui está dizendo que o p divide a elevado a p menos a para todo A inteiro, né? Ou seja, quando eu olho para a classe disso agora, módulo ZP, isso aqui está me dizendo então que a classe de A elevado a P é igual à classe de A. Certo? Aqui é claro que a classe é módulo P, né? Classe aqui é a classe de A módulo o ideal gerado por P, tá bom? Esse resultado aqui é chamado pequeno teorema de Fermat. Se um dia eu gravar alguma playlist em aritmética, a gente prova ele. Tá? É um resultado, você prova por... Se eu não me engano, você prova por indução em A. Você prova para os A positivos primeiro, depois você usa o fato de valer para os positivos e conclui para os negativos também. Tá, começa com A igual a zero, por aí vai. Bom, esse aqui é o clássico pequeno teorema de Fermat. Então, esse resultado está dizendo o seguinte, ó, já que A barra elevado a P é igual a barra para toda a classe, olha só o que acontece. Ó. Se eu pegar um elemento qualquer
em A, um elemento qualquer em A é uma classe, né? Via o ideal gerado por P, é uma classe de um inteiro. Quando eu olho para o F do A barra, isso daqui, isso aqui é a classe do A elevado a P menos A barra, que é zero. Já que isso daqui é igual a A barra, usando essa igualdade aqui, isso é A barra menos A barra, que é o zero barra, que é o zero do anel A aqui, que é o ZP. Tá? Então, olha só o que acontece. Ó. Isso implica que F de A barra é zero para todo elemento do anel, mas o polinômio F não é nulo. O polinômio F é diferente de zero, ele tem grau P, inclusive. Tá? Ele tem grau P. Eu tenho a unidade aqui como coeficiente líder, tenho menos 1 aqui acompanhando o x, então assim, lembra que para o polinômio ser nulo, todos os coeficientes que acompanham as potências das indeterminadas e o termo constante aqui, que nesse caso é zero, todos têm que ser zero, mas aqui eu tenho dois coeficientes diferentes de zero. Tá? Esse polinômio tem grau P, então ele não é um polinômio nulo. Agora, apesar dele não ser o polinômio nulo, a função polinomial associada a ele, quando eu olho para essa função aqui, ó, f tio, que sai do anel A e vai para o anel A, que pega o A barra e leva no F de A barra, essa função é identicamente nula, apesar do polinômio não ser nulo. Tá? Então, isso aqui contradiz o resultado anterior? Não contradiz, porque isso daqui é um domínio finito. Isso aqui é um domínio finito. Então, isso não é uma contradição, isso não é uma negação do resultado anterior. Ele só está dizendo o seguinte, realmente a hipótese de ser infinito no resultado anterior é fundamental. Nem adianta tentar demonstrar aquele resultado no geral, porque esse exemplo aqui não vai se encaixar nessa demonstração. Então, em nome da consistência que a gente espera que a matemática tenha, de fato não tem como generalizar esse resultado. Se você conseguir, você vai descobrir uma inconsistência na matemática e todos os pilares nos quais a nossa sociedade se sustenta irão ruir. Isso pode causar um grande tumulto, uma grande revolta, e a população pode sair por aí atirando fogo em ônibus. Bom, e aí agora a gente consegue aplicar esses resultados que a gente viu hoje na chamada fórmula de interpolação de Lagrange. Que diabo é isso? Antes de dar esse enunciado aqui formal, eu já vou avisar logo que aqui a gente precisa estar sobre um corpo, né? Então, para esse resultado a gente precisa trabalhar em cima de um corpo, mas vamos supor uma situação da vida real, sei lá. Você quer modelar algum comportamento. Você tem lá, sei lá, temperatura ou velocidade do vento, enfim. Vamos pensar em temperatura aqui, por exemplo. A princípio a gente não consegue medir todos, né, os instantes. O que os caras fazem, e eu não entendo nada disso, mas eu imagino que seja o que eles fazem, é coletar algumas informações em determinados instantes e depois tentar usar esses resultados para você extrapolar, obter alguma função que passe exatamente nesses pontos que você conseguiu capturar. Então vamos supor, por exemplo, que se aqui for o tempo e aqui a temperatura, olha isso, em uma aula de álgebra a gente está falando de tempo e temperatura. Muito bom. Vamos supor que no tempo, no instante aqui, 1 hora, sei lá, vamos colocar em horas, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí você, sei lá, a gente conseguiu concluir, sei lá, que no instante 1 hora a temperatura era de, eu vou colocar em Celsius mesmo, tá? Não é no sistema internacional, mas mais para ficar mais próximo da nossa realidade, sei lá, 27 graus. Tá? Em Kelvin aí, você tem que somar isso daí, se eu não me engano é 273, né? Eu também não vou me preocupar com isso agora não, acho que é. Aí passou, aí beleza, passou mais 1 hora, aí tava 28 graus. 28 graus. Aí depois de 3 horas, desceu aqui para 26 graus. Tá sem escala nenhuma, né, esse negócio aqui. 26 graus, aí depois, sei lá, voltou para 28 graus. E aí depois de 5 horas voltou. Voltou não, foi para 30 graus, esquentou. Pegou fogo o negócio. Então, assim, o que você conhece a respeito da temperatura em função do tempo nesse cenário, nesse lugar específico, são exatamente nesse instante, são esses instantes de tempo que foi calculado, né, que você conseguiu medir com algum termômetro, alguma coisa. Agora, vamos supor que a partir dessas medidas, você quisesse saber, por exemplo, qual foi a temperatura nesse local depois de 1h30 que está aqui, ou 2h30, ou 3h30, ou mesmo aqui no meio, sei lá, 4 horas e 10 minutos,
seria um sexto aqui, né? E por aí vai. Você queira descobrir isso. Uma maneira legal de você tentar usar esses dados para conseguir, pelo menos, ter uma ideia de qual era a temperatura nesse instante aqui, é você tentar colocar esses pontos no gráfico de alguma função. Tá? E as melhores funções, talvez as mais simples para trabalhar, para modelar problemas, a gente não consegue modelar tudo com elas, mas são as funções polinomiais. Tudo bem? E aí, a fórmula de interpolação de Lagrange te garante o seguinte, olha só, aqui eu tenho 5 pontos dados, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, essa fórmula aqui, ó, então, voltamos ao teorema agora. Ele garante, ó, esse n aqui é a quantidade dada. Na verdade, vamos ver aqui se é a quantidade dada. Eu tenho, o polinômio que a gente consegue é de grau no máximo n. Né? Então, lá eu tenho 5 polinômios, eu tenho 5 dados, né? Então o n aqui vai ser 4. Se eu tenho 5 pontos aqui, o que a fórmula de interpolação de Lagrange garante é o seguinte, olha, se eu tenho 5 pontos aqui, existe um único polinômio de grau 4, cujo gráfico passa em todos esses pontos aqui. Tá? Então tem um único polinômio de grau 4, eu não sei qual é, porque eu não sei quais são esses pontos aqui, mas a fórmula, digamos, ela te dá explicitamente como construir esse polinômio, em termos desses dados. Assim, assim. Sei lá, vai saber se é isso aqui mesmo. Mas o fato é, existe um único polinômio. Existe f único, né? Vou colocar assim uma exclamação de unicidade, né? F polinômio de grau, na verdade menor ou igual a 4, tá? Tal que o gráfico de f, ou seja, tal que esses pontos aqui, ó, por exemplo, o f de 1 é 27 graus, o f de 2 é 28 graus, o f do 3 é 26 graus, o f do 4 é... f do 4 voltou para 28, né? 28 graus, e o f de 5 é 30 graus. Então tem um único polinômio de grau no máximo 4. Tá? E, na verdade, como esse polinômio aqui ele é dado de maneira explícita, no fim das contas você vai saber qual é esse grau. Tá? Aqui a teoria te garante que a unicidade está garantida até grau 4. Mas quando você jogar nessa equação aqui, ó, que é assim que você monta esse polinômio. É assim que você monta esse polinômio. Tudo isso daqui é explícito, tá? Esses A1 até a n mais 1, nesse exemplo aqui, ó, é exatamente os termos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4 e esse aqui é o A5. Os Bs, ó, o F do A1 é o B1, né? Então o B1 é o 27. O F do A2 é o B2, então o B2 é o 28. O F do A3, que é o 3, é o 26, esse aqui é o B3. O F do 4 é 28, então o 28 também é o B4. Não tem problema os B4 se repetirem. E o F do A5 é o 30, esse aqui é o B5. Observe que aqui no enunciado, a gente só falou que esses aqui são 2 A2 distintos. A gente não falou nada sobre os Bs. Os As, né, os termos ali, que em geral vai ser o parâmetro que você está usando para medir, né, no nosso caso ali é o tempo, esses caras são 2 A2 distintos. Os Bs são as medidas, que no caso ali é a temperatura. Tá? E aí, como é que você monta esse polinômio? Você pega esses As e monta esses polinômios fi dessa forma. Você multiplica todos esses caras aqui, ó, AI menos AJ não é diferente de zero, já que esses A1 até a n mais 1 são 2 A2 distintos. Quando eu faço o J variar de 1 até n mais 1 menos esse I fixado, que está aqui fora, AI menos AJ é sempre diferente de zero no corpo K. Como eu estou num corpo, eu posso falar do inverso dele, eu posso falar do 1 sobre ele. Certo? E aí eu multiplico o x. E aí eu multiplico o x menos a j, tá? Isso aqui vai me dar, essa parte aqui, ó, tem grau n, certo? Porque o x menos a j tem grau 1, o j varia de 1 até n mais 1, só que tem um salto aqui, ó. No i ele não faz nada, até porque o ai menos ai, isso não tem inverso, né? Isso é zero. Então, por isso que a gente salta o i aqui. Tá? Então, esse polinômio aqui tem grau n, tá? Aí você vai pegar esses polinômios e vai montar o f assim, ó. Pega o B1 F1 mais B2 F2 até Bn mais 1 Fn mais 1. E esse polinômio f vai ser o único polinômio com coeficientes no corpo K
tal que o f de AI é igual a BI para todo I de 1 até N mais 1. Tá? Único com quais condições? Ele pode ser zero, mas ele só vai ser zero, por exemplo, para o f ser diferente de zero, basta que esses b's aqui, ó, um deles seja diferente de zero. Pronto, essa condição que não vai ser satisfeita mais. Mas pode ocorrer, né? Se você escolher todo mundo aqui igual a zero, pode acontecer dele ser zero. Mas vai ser um caso extremamente não interessante. Em geral, na hora de aplicar esses resultados, você escolhe esses b's aqui, ó, distintos, né? Ou pelo menos diferente de zero. E aí essa possibilidade ela não se concretiza. Mas e a outra possibilidade, que é o que vai acontecer, é o grau ser menor ou igual a n. Tá? Então ele é o único polinômio nessas condições. Sendo um polinômio de grau n, não tem jeito. Esse aqui vai ser o único polinômio tal que o f de AI é igual a bi para todo i de 1 até n mais 1. Tá? Então, desse exemplo que eu falei que vem o termo interpolação. Né? O que é interpolar? É você usar essas informações dadas aqui para tentar achar uma curva que passa aqui no meio. É claro que, estatisticamente falando, nem acredito que eu estou falando isso, mas estatisticamente falando, quanto mais informações você tem, melhor, né? Se você tem mais pontos dados aqui, ó, deixa eu fazer um outro gráfico aqui. Se você tem mais pontos, se você, ao invés de medir de 1 em 1 hora, mede de 1 em 1 minuto, é bem possível que a função que você vai conseguir encontrar ela vai ser bem mais precisa, né? Você vai ter várias informações aqui, né? Eu não vou colocar tudo porque Deus me livre. Ixi, ficou feio demais esse negócio. Assim, ó, sei lá, aqui. Só não pode repetir a altura. Aí você vai tentar achar a curva que passa nesses caras, assim, né? Então, assim, interpolando desse jeito assim, ó. Você vai aqui embaixo, vai aqui, sim. Vamos ver se a gente consegue terminar. Vai, assim, e assim vai. Até você tenta interpolar esses pontos até montar uma curva com eles, que aí com essa informação você consegue descobrir num ponto onde você não tinha medido a sua, sei lá, temperatura ou qualquer outra coisa, você consegue estimar mais ou menos qual foi a temperatura nesse instante que não houve uma medição ali naquele momento. Tá? Então, isso é muito aplicado. A estatística usa demais essa coisa da interpolação. E vem exatamente dessas coisas que a gente está estudando. Tá? Então vamos provar esse resultado. Tá? A demonstração não é difícil. Como é só mesmo a gente verificar que esse polinômio satisfaz o que a gente disse que ele satisfaz. Então a primeira coisa que a gente observa é o seguinte. O polinômio já está montado. Né? A gente não é um resultado assim que eu estou... Existe um f e tal que isso aí acontece. Não, a gente já está aqui o f. No próprio enunciado a gente já disse qual é o f. A gente só tem que verificar o que a gente disse que ele verifica. Tá? Então eu tenho que verificar que o f de AI é igual a BI para todo i de 1 até n mais 1. E caso tiver um outro g satisfazendo isso nessas condições, ele vai ter que ser igual ao f. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente verifica é o seguinte. O que dá o fi de b, o fi de AJ quando o i é diferente de j? Vamos lá então. A gente vai ver que isso dá zero. Olha só o que vai acontecer. Primeira coisa que a gente vai afirmar, ó, fi de AJ é igual a zero para todos i e j de 1 até n mais 1 com i diferente de j. Por que isso é verdade? Ó, de fato, o fi de AJ, lembra que o fi, eu vou usar uma variável diferente aqui, tá? Eu vou usar um L aqui, ó. O fi do AJ é isso aqui, ó. Eu vou do L de 1 até N com L diferente de I, certo? É só porque o AJ eu estou usando aqui, ó. AI menos AL elevado a N menos 1. E aí no lugar... E aqui X menos AL seria, né? Só que no lugar do X eu estou colocando o AJ. Então é AJ menos AL. Isso. AJ menos AL. Certo? O que ocorre é que é o seguinte, ó. O L nunca é o I. Certo? O L nunca é o I. Por isso que eu posso inverter aqui tranquilo. Agora, como o J é um desses elementos diferentes de I, uma hora o L vai ser igual a J aqui. Tá? Então vai ter um momento em que aqui eu vou fazer um AJ menos AJ. E isso vai dar zero. Só que isso aqui é um produtório. Tá? Se um fator é zero, já era. Tudo é zero. Tá? Então isso daqui, ó, seria, se você fosse bastante doido, a ponto igual eu assim, de fazer isso, seria o produtório de L de 1 até N,
com L diferente de I e o L diferente de J. Aí eu vou colocar assim, ó. AI menos AL, a menos 1, AJ menos AL, tá? Vezes o caso em que o L é igual a J. O caso em que L é igual a J, vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu vou ter o AI menos AJ elevado a menos 1. E aqui eu vou ter o AJ, como o L não é igual a J, então aqui vai ser AJ menos AJ. Isso daqui é zero. Agora, se isso aqui é zero, isso aqui está multiplicando tudo isso daqui. Ó. Então, se dane o que são essas coisas aqui. Isso aqui tudo é zero. Tá? Então, bem tranquilo. Então, esses polinômios já foram montados para isso mesmo. Tá? Então, assim, o FI do AJ é zero sempre que os índices forem diferentes. Agora, vamos ver o que dá o FI do AI, ou seja, quando os índices são iguais. A gente vai ver que o FI do AI é exatamente 1. Para todo I de 1 até N. De fato, olha só o que acontece. Ó. O que é o FI do AI, segundo essa expressão? Isso aqui é o produtório. Aqui eu posso voltar para o J, não tem problema. J de 1 até N, com J diferente de I. Aqui eu tenho AI menos AJ elevado a AI menos AJ elevado a menos 1. E aqui no lugar do X, ó, não é X menos AJ, só que eu estou aplicando no AI. Então é AI menos AJ. Então aqui ó, é AI menos AJ. Certo? Agora, em cada fator aqui é 1, né? Porque eu estou pegando o AI menos AJ elevado a menos 1 vezes ele mesmo. Né? Então, isso aqui dá 1. Então, isso aqui é o produtório. Vai ficar 1 quantas vezes aqui, ó? Aqui vai até N mais 1, né? Acho que eu me enganei aqui. Aqui é até N mais 1. Então, aqui eu tenho N fatores, né? Então, vai ser 1 elevado a N, que é 1. Então, bem tranquilo também. Então, está estabelecido essas duas afirmações. E aí, agora, olha só. Como o grau de FI é igual a N, né? A gente já notou isso no enunciado. Para todo I de 1 até N mais 1, né? Eu tenho, vamos ver aqui, N mais 1. Isso. Então, esse polinômio I e o B1 até Bn mais 1 são constantes, né? São elementos do corpo K. Então, quando eu pego o F como essa combinação linear aqui, B1, F1 até Bn mais 1, Fn mais 1, individualmente nas parcelas, as constantes só vão alterar o grau se elas forem iguais a zero, né? Mas não aumenta o grau. Tá? E na hora que a gente soma os polinômios, como todos eles têm grau individualmente ou n ou vão ser polinômios nulos em cada parcela, então o grau desse f aqui não vai ultrapassar n também. Tudo bem? Quando a gente soma polinômios, a gente não aumenta o grau mais do que eles já têm os graus próprios, né? De cada um deles. Então o grau disso daqui, isso aqui vai implicar então que o grau de f é no máximo n também. Certo? Porque tem aquela coisa do máximo, né? O grau da soma é menor ou igual ao máximo dos graus individualmente. Todos eles aqui têm grau no máximo n. Então o máximo também vai ser n. Então o grau de f, ou seja, né, o f é zero, né? Isso aqui pode ser zero, melhor dizendo. Né? Então isso aqui implica que pode acontecer do f ser igual a zero, ou se ele for diferente de zero, o grau dele não ultrapassa n. E finalmente, para mostrar que f satisfaz o que a gente disse que ele satisfaz, né, para mostrar que o f de AI é igual a BI, a gente usa as afirmações intermediárias que a gente provou. Quando a gente pega um I qualquer, então vamos provar isso daqui. Ó. De fato, dado um I qualquer, ó, o f do AI é, olhando para a equação de f aqui, como os b são constantes, né, isso aqui é B1, F1 do AI até Bn mais 1, Fn mais 1 do AI. E aí, como o f do AI é 1, o fi do AI é 1 e o fi do AJ é 0, se o i for diferente de j, nessa soma aqui, ó, só vai sobrar alguma coisa quando esse índice aqui do f for igual ao índice i, porque nos restantes a gente vai ter 0, né? Então vai sobrar alguma coisa aqui quando o índice que acompanha o f, que é o mesmo que acompanha o b, for exatamente o i. Então vai ficar bi
F de AI, AI, só que o FI do AI nós já vimos que é 1. Então isso aqui é BI vezes 1, que é BI. Então, de fato, ó, o F de AI resulta no BI mesmo, conforme a gente gostaria que fosse. E aí, para provar a unicidade de F nesses termos, a gente supõe agora, para finalizar essa demonstração, a gente supõe que G seja um polinômio em K de x, tal que o G de AI é igual a BI para todo I de 1 até N mais 1, com G igual a 0 ou o grau de G menor ou igual a N. Certo? O nosso objetivo é mostrar que o G é igual a F. Tá? Nosso objetivo é mostrar que o G é precisamente o F. Então, olha só, se o G for igual a 0, então, primeiro caso, ó, se o G é igual a 0, então, essa igualdade aqui está nos dizendo que o BI é G de AI, certo? Só que se o G é 0, o G de AI é 0. Então, isso aqui vai me dizer que o BI é 0 para todo I de 1 até N mais 1. Agora, olha só como que o F foi definido. O F foi definido a partir de uma combinação usando esses Bs, né? B1, F1, até o Bn mais 1, Fn mais 1. Se todos os Bs são iguais a 0, isso aqui vai ser 0, F1, até o 0, Fn mais 1, né? Que é 0. E que é o G. Tá? Então, nesse caso que o G é igual a 0, o G é igual a F. Ótimo. Então, a gente pode supor que o G é diferente de 0, né? E que o grau dele não passa de N. Supõe, então, que o G é diferente de 0 e que o grau de G é menor ou igual a N. Tá? Então, nesse caso, se todos os Bs fossem iguais a 0, então, o G, a gente teria isso daqui, ó. O A1 até a N mais 1 estaria contido no conjunto de raízes de G, né? Aqui é no corpo K já. Só que isso daqui nos diria que N mais 1, então, é menor ou igual à cardinalidade dessa quantidade de raízes. Agora, como o grau de G é no máximo N, essa cardinalidade aqui, que é menor ou igual ao grau de G, porque eu estou num corpo, portanto estou num domínio, isso aqui é menor ou igual a N. Então, o N mais 1 seria menor do que igual a N, então o 1 seria menor ou igual a 0. Isso é absurdo. Tá? Logo, algum B nesse caso, né, quando eu suponho que o G é diferente de 0, algum B desse é diferente de 0. Vou colocar um BL aqui, ó, para algum L de 1 até N mais 1. Logo, isso aqui vai implicar no quê? Ó? Assim, por exemplo, o F de AL, que nós já vimos que é o BL, é diferente de 0. E isso implica necessariamente que F é um polinômio não nulo. Tá? Se ele tem alguma imagem diferente de 0, ele não pode ser um polinômio nulo. Se ele fosse polinômio nulo, ele zeraria todo mundo. Tá? Então, quando eu suponho que o G é diferente de 0, o F também é diferente de 0. Tá? E aí eu posso falar do grau de F. Né? Quando o F é diferente de 0, a gente já sabe que o grau de F é no máximo N. E a gente tem isso daqui, ó. G de AI igual a F de AI para todo I de 1 até N mais 1. Para todo I de 1 até N mais 1. Então a gente consegue o quê? Eu sei que o grau de F é no máximo N, o grau de G é no máximo N, e eu consigo N mais 1 pontos distintos, aonde G e F coincidem. A gente usa um corolário que a gente fez hoje, ó, esse corolário aqui, esse daqui, ó. Usando esse corolário azul aqui, a gente viu que quando eu tenho essas condições, né, se existem N mais 1 pontos distintos em que F e G coincidem, porque F é igual a G. Tá? Então, usando esse corolário, então, vou colocar uma corzinha aqui, ó, corolário, esse corolário azul, eu não sei se eu pintei outro de azul, né, mas eu mostrei para vocês qual que é, né, segue, então, que G é igual a F. Tá? Então, está provada a unicidade de F com essas condições. Tá bom, pessoal? Então, provamos aqui a fórmula de interpolação de Lagrange.
E finalmente a gente vai ver então um exemplo de um polinômio com infinitas raízes, né? Doideira! E aí, é claro, a gente não pode tentar encontrar esse exemplo num domínio, porque nem adianta. Num domínio a gente já viu que todo polinômio tem a sua quantidade de raízes limitada pelo seu grau, né? Então vamos lá. A gente vai pegar A como sendo esse polinômio, esse anel bonito aqui, ó. Vou olhar para o anel de polinômios em duas indeterminadas, que eu vou chamar de y e z, essas duas indeterminadas. E a gente vai quocientar esse polinômio pelo ideal yz. Então, de cara aqui, a gente já observa que esse polinômio, que esse anel não é um domínio, né? Se a gente chama de f aqui, por exemplo, de f barra, a classe de f módulo esse ideal, só para fixar uma notação aqui, para todo f polinômio nessas duas indeterminadas sobre o corpo Q, por exemplo, a gente tem isso daqui acontecendo, ó, y barra vezes z barra, isso é o zero barra, né? Porque a classe do yz é nula, porque o yz é um gerador desse ideal, né? Então, em particular, ele está nesse ideal. Mas esses caras não são iguais a zero. Isso daqui não é um múltiplo de yz, muito menos isso daqui, a classe de z também não é múltiplo de yz. Tudo bem? Então, a gente tem dois elementos diferentes de zero, cujo produto dá zero. Então, isso aqui não é um domínio. Então, claro, a gente teria que procurar esse exemplo fora da classe dos domínios mesmo. Tá? Então, A não é um domínio. E aí, qual vai ser o polinômio mágico aí que a gente vai encontrar? Então, a gente vai trabalhar no anel de polinômios sobre esse anel A. Tá? Essa indeterminada a gente vai chamar de x. Então, eu vou trabalhar nesse anel de polinômios aqui, sobre esse anel doido aí que a gente construiu. E aí, o polinômio f vai ser esse daqui. Ó. A gente vai olhar para o polinômio f, que tem um coeficiente, nesse anel A, tá? Que eu vou olhar para a classe do z, z barra, multiplicado por x. Tá? Então é um polinômio de grau 1 sobre o anel A, certo? E aí a gente vai mostrar que esse polinômio f tem infinitas raízes. A primeira coisa, bom, isso aqui é um polinômio, né, em ax mesmo. Esse coeficiente aqui pertence a A, ó, tá? É a classe do z, módulo esse ideal gerado por yz. E aí uma maneira de você produzir raízes para esse polinômio f, como está a classe do z barra aqui, qualquer coisa que acompanhar o y barra vai ser uma raiz disso, já que o y barra vezes z barra é zero, tá? Então a gente mostra, por exemplo, que a classe do alfa y, que está no anel A, né? Isso aqui pertence a A, é raiz de f para qualquer alfa racional que a gente tomar. Por exemplo, a gente simplifica o problema. De fato, bem tranquila, de fato, para mostrar que é raiz, eu tenho que pegar o f, aplicar nisso e ver que dá zero, né? Bom, o f do alfa y barra, isso é o z barra vezes o alfa y barra. E aí isso aqui vai ser o alfa barra vezes o y barra vezes o z barra. Isso daqui a gente já viu que é zero. É alfa barra vezes zero barra, que é zero. Certo? Que é o zero do anel A. Tá? Então, de fato, essa afirmação está demonstrada. Então, assim, isso daqui parece sugerir que, de fato, a gente tem infinitas raízes. Só que, para a gente não cometer um engano, a gente tem que ter certeza que, quando eu olho para esse conjunto aqui, ó, a pergunta que fica é, esse conjunto aqui, ó, alfa y barra, quando eu faço o alfa variar nos racionais, esse conjunto é infinito? Você pode estar achando que é uma pergunta besta, mas pode não ser, porque, sei lá, eventualmente, alfas diferentes poderiam produzir classes iguais aqui, ó. Será que, por exemplo, pega a classe do meio, meio y não é igual, sei lá, classe de 7 sobre 5y? A gente não sabe, então a gente tem que verificar isso, né? A gente tem que verificar se esse conjunto é infinito. Uma maneira de verificar que esse conjunto é infinito, porque a gente já mostrou ali em cima que isso aqui está contido nas raízes de f, certo? Se eu mostrar que esse conjunto é infinito, esse daqui vai ser infinito por tabela, certo? Por transitividade. Uma maneira de provar que esse conjunto é infinito é mostrar isso daqui, ó. Já que eu sei que o parâmetro está rodando num conjunto infinito, uma maneira de mostrar que esse conjunto é infinito é mostrar o seguinte, ó. Se alfa e beta são elementos racionais, tais que são tais, né? Fica melhor. São tais que os elementos determinados por eles nesse conjunto são iguais, se isso aqui é igual, a gente vai mostrar que necessariamente alfa tem que ser igual a beta. Porque se a gente provar isso, ó, a contrapositiva vai dizer o seguinte, ó,
Se eu trabalho com dois elementos diferentes racionais, eu vou obter dois elementos distintos ali no outro lado. Tá? E aí, com isso, essa função aqui, por exemplo, se você quiser formalizar a coisinha bem bonitinha, você pode olhar para essa função aqui, então, ó, nos racionais, nesse conjunto aqui, ó, chama, sei lá, isso aqui de... Chama esse conjunto aqui, sei lá, de L, por exemplo. Em L, que pega um alfa e leva no alfa y barra. Se a gente prova esse resultado, a gente está provando que essa função aqui é injetiva. E aí, de teoria de conjuntos básica, se a gente sabe que a gente tem uma função injetiva, a cardinalidade desse daqui é menor ou igual à cardinalidade desse. E aí, no contexto de infinitos, quando eu tenho uma função injetiva de um conjunto infinito no domínio, esse daqui vai ter que ser infinito também, certo? Porque se essa função aqui é injetiva, o φ de Q vai ser infinito também, porque se eu restringo aqui a imagem, o φ de Q tem a mesma cardinalidade que Q, então esse cara aqui é infinito. Ele é infinito e está contido nesse conjunto que eu chamei de L. Então esse conjunto L vai ser infinito também, né? Então esse cara que eu estou tentando provar que é infinito vai ser, tá bom? Então o que a gente está fazendo na verdade é provar que essa função aqui é injetiva. Se a gente prova isso, eu tenho certeza que esse conjunto é infinito e ele está contido dentro desse conjunto das raízes, então ele também vai ser infinito. Tá? Então o que resta a gente mostrar aqui é essa afirmação. Tudo bem? Então vamos mostrar isso. Se eu tenho dois alfa e beta que produzem o mesmo elemento, os números racionais alfa e beta precisam ser iguais. Tá? Então suponho que alfa y barra seja igual a beta y barra. Tá? Então, nesse contexto, eu quero mostrar que alfa é igual a beta. Então, nesse contexto, isso significa o quê? Ó? Isso significa que a diferença das classes, que é alfa menos beta y, já colocando em evidência aqui, pertence ao ideal gerado por yz. Certo? Ele pertence ao ideal gerado por yz. Então, vai existir um polinômio, que eu vou chamar aqui de g, nas duas indeterminadas, yz, tal que o alfa menos beta y é igual a yz g, certo? YZG. Agora a gente está num domínio, né? A gente já sabe que o anel de polinômios em mais indeterminadas é um domínio. Então, a gente pode colocar algumas coisas em evidência aqui, que vai ajudar a gente. Então, por exemplo, colocando o y em evidência, aqui eu vou ter alfa menos beta, e aí trazendo para o lado de cá, menos gz, isso daqui vai ter que ser zero, certo? E como o y é diferente de zero, e isso daqui é um domínio, QYZ é um domínio, então, o que vai acontecer aqui? Ó? O alfa menos beta menos GZ tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. E aí isso vai implicar que o alfa menos beta é igual a GZ. Aí ficou uma maravilha, né? Porque assim, se a gente... Bom, o G ainda é um polinômio na indeterminada YZ, né? Então, se a gente fixar y igual a zero, a gente consegue essa igualdade aqui, ó. Já que esse termo aqui é constante, né? Tá em Q mesmo. Isso aqui é G de 0Z vezes Z. Tudo bem? E aí, se isso aqui for diferente de zero, a gente vai estar dizendo que alfa menos beta tem grau maior que zero, né? Olha só o problema que vai dar. Se esse polinômio agora que está só em QZ mesmo é diferente de zero, então eu posso falar que o grau de alfa menos beta, né? Isso aqui vai ser diferente de zero também, né? Porque estou num domínio. Z vezes algo diferente de zero vai ser diferente de zero. Então, isso é o grau do alfa menos beta, porque é uma constante. Mas isso também é a soma desses dois graus. O grau de G0Z, ficou confuso aqui, G0Z, mais o grau de Z, que é 1. Então, olha só, isso aqui está dizendo que o grau dessa coisa aí é menos 1, isso não faz o menor sentido. Isso é absurdo. Se eu jogar 1 para o outro lado, isso aqui dá menos 1, isso é absurdo, porque o grau sempre é algo maior ou igual a zero. Então essa contradição vem de supor que esse cara aqui é diferente de zero. Então ele é zero.
Logo, alfa menos beta é igual a... Deixa eu só escrever aqui em cima direitinho. Assim, g de 0z é um polinômio nulo, né? Quer dizer, agora sim, logo, isso daqui vai ser 0 vezes z, que é 0. Então, alfa menos beta é igual a 0 e, portanto, o alfa é igual a beta, que é exatamente o que a gente queria provar, tá bom? Então, provamos que diferentes alfas geram diferentes raízes. Então, à medida que você vai girando os alfas lá nos racionais, você vai obtendo raízes diferentes também, na mesma cardinalidade que os racionais. Como os racionais têm infinitos elementos, então esse conjunto aqui, L, que são as raízes de f obtidas dessa forma, também é infinito, portanto, esse camarada aqui é infinito. Porque esse L, que é um subconjunto dele, é infinito, tá? Então, esse polinômio aqui possui infinitas raízes nesse anel A, tá bom, pessoal? Então, fica esse alerta aí que quando a gente trabalha fora de um domínio, essas coisas estranhas podem acontecer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, especialmente desse último exemplo, né, que é um pouco surpreendente. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.